Violência no sul do estado. Homens armados invadem shopping, fazem seguranças reféns e atiram contra a vitrine para roubar joalheria. Operação Money in Box. Polícia Federal realiza a terceira maior apreensão de cédulas falsas do país. O dinheiro era enviado pelo correio. O trabalho de investigação da Polícia Federal durou cerca de 10 dias. Durante esse período, foi possível constatar que mãe e filho faziam postagens quase que diariamente nos Correios. O destino das encomendas eram estados como São Paulo, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul. Projeto piloto. O governo do estado lança o censo previdenciário. O serviço vai atualizar os dados cadastrais de servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Mais preparados, Santa Catarina apresenta a menor taxa de desemprego do país e o índice de confiança dos empresários vem aumentando. Tem ainda as informações de Figueirense e Chapecoense para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O Banho de Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Federal realizou em Florianópolis a terceira maior apreensão de cédulas falsas da história do país. O dinheiro falsificado era encaminhado pelos Correios para pelo menos 5 estados. Ao postar mais uma encomenda pelo SEDEX dos Correios, a servidora pública aposentada de 57 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal. Na embalagem que ela iria despachar para Goiás, havia R$30 mil em cédulas falsas. A mulher e o filho universitário de 18 anos são acusados de falsificar notas de reais. A caixa foi aberta na presença delas e de testemunhas, onde a gente encontrou então um volume considerável. A gente foi até a residência deles, onde encontramos um volume maior ainda de cédulas falsas. Na casa dos criminosos foram apreendidas 9 mil notas falsas, que somam R$509 mil. A polícia também encontrou a impressora usada na fabricação do dinheiro e lixas usadas para prensar o papel, dando mais aspereza e realidade às cédulas falsificadas. Além de diversas embalagens de SEDEX, utilizadas para a postagem das encomendas. É difícil tu estimar. O volume de cédulas falsas hoje disseminadas no Brasil, ele é assombroso. A gente não pode chegar a imaginar que essa é a única quadrilha que existe. Mas pelo volume apreendido aqui por essa operação nossa, você vê que realmente o prejuízo é expressivo, né? O trabalho de investigação da Polícia Federal durou cerca de 10 dias. Durante esse período, foi possível constatar que mãe e filho faziam postagens quase que diariamente nos Correios. O destino das encomendas eram estados como São Paulo, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul. O valor apreendido com os criminosos faz dessa a terceira maior apreensão de cédulas falsas já realizada no país. Todas as encomendas eram postadas com remetentes falsos, assim como o nome dos destinatários. Quem eram esses compradores e a forma como o dinheiro era vendido ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal. O delegado responsável pelo caso acredita que mãe e filho, presos em Florianópolis, façam parte de uma quadrilha especializada em falsificação. Isso continua sob investigação, a gente não vai adiantar maiores detalhes para não prejudicar resultados futuros. Todo o dinheiro apreendido será encaminhado para análise da perícia. Em Tubarão, no sul do estado, homens armados invadiram um shopping nesta tarde e atiraram contra a vitrine de uma relojoaria para roubar. Era por volta de 1 da tarde quando os criminosos entraram no shopping. Algumas pessoas perceberam a ação e tentaram impedir o assalto. Pelas imagens das câmeras de vigilância, é possível perceber que um dos criminosos mostra a arma a um cliente em pleno corredor do shopping. Logo depois, eles vão até a vitrine de uma relojoaria e atiram contra o vidro. Os assaltantes colocam alguns relógios dentro de uma bolsa e fogem. A polícia ainda procura pelos criminosos. O governo do estado iniciou um projeto piloto no Planalto Serrano, o Censo Previdenciário. O serviço vai atualizar os dados cadastrais de servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. O segundo dia do Censo Previdenciário foi movimentado no IPREV de Lages.
A maioria das pessoas ainda procurava informações sobre o funcionamento do processo. Seu Reinaldo ficou sabendo do início do prazo para a apresentação obrigatória, mas acabou esquecendo um documento. Faltou o documento da certidão de casamento que eles querem atualizada, e a minha já é de 2010. Então eu vou ter que fazer uma segunda via e trazer para eles aqui. Além da certidão de casamento atualizada, é necessário apresentar a carteira de identidade, um comprovante de residência, a certidão de nascimento e a carteira de trabalho. Foi o que fez o seu Hélio, aposentado da Polícia Militar. O pessoal já parece que tiveram treinamento suficiente, né? E então, para fazer o censo foi fácil e rápido. O censo previdenciário é apenas para servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do governo do estado. Mas atenção, por enquanto o censo está sendo realizado apenas no Planalto Serrano. Esta é a primeira vez que o governo do estado realiza um censo previdenciário. O processo terá início pelos 12 municípios que compreendem a Agência de Desenvolvimento Regional de Lages. Os trabalhos aqui na região devem terminar até o dia 16 de novembro. O censo é um projeto piloto e, dependendo dos resultados, poderá ser realizado em outras regiões. O principal objetivo é atualizar as informações da Previdência Catarinense, principalmente para facilitar o planejamento e evitar possíveis fraudes. É provável que a gente vai encontrar alguns problemas dessa natureza também, mas a gente acredita que isso não seja tão significativo, mas o principal objetivo é que a gente tenha uma atualização dos dados para poder fazer um cálculo e saber exatamente qual é o montante de compromisso que o Estado tem para manter em dia os pagamentos com os aposentados e pensionistas. A apresentação para o censo previdenciário do Estado é obrigatória. Então, quem mora na região de Lages, documentos em mãos, e é importante não deixar para a última hora. Quanto mais cedo de fazer, melhor é, né? Evita essa coisa de estar, né, de última hora, aquela jantarada, aquele tumulto. É bom para garantir continuar recebendo tudo certinho. Tranquilo, quem trabalhou todos esses anos tem que fazer os documentos para receber, né? E a seguir, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do país. E ainda a confiança dos empresários melhora e o índice já é o mais alto dos últimos 2 anos. O país registrou a maior taxa de desocupação dos últimos 4 anos, mas Santa Catarina ainda tem o menor índice do Brasil. Além disso, o estado comemora a melhora no setor industrial. A taxa de desocupação em Santa Catarina neste segundo trimestre é a maior dos últimos 4 anos, 6,7%. Mas comparado com o restante do país, ela é considerada menor, pois a taxa geral chega a 11,3%. O índice considera como base pessoas acima de 14 anos que procuram trabalho com ou sem carteira assinada. No caso da indústria, nós encerramos o primeiro semestre do ano com criação de vagas, mais de 5 mil empregos, e somos o segundo estado brasileiro, após Goiás, que registrou esse desempenho positivo. O presidente da Fiesc afirma que o momento agora é de otimismo. O índice de confiança do empresário industrial catarinense chegou a 51,1 pontos. Isso significa que ultrapassou os 50 pontos, que separa o otimismo do pessimismo, algo que não acontecia desde janeiro de 2014. Todos os sinais são de que há uma melhora da confiança na economia pelo empresário industrial, tanto no índice de confiança quanto em relação às condições atuais da economia e a expectativa em relação aos próximos 6 meses. Um balanço realizado pela Fiesc no mês de julho também dá motivos para que os empresários de Santa Catarina estejam otimistas. E a indústria espera um crescimento da demanda, vai aumentar a compra da matéria-prima, como resultado do crescimento da demanda, e também vai melhorar as exportações. E além disso, um dado positivo que é uma expectativa de estabilidade em relação ao emprego. Além disso, as indústrias do estado tiveram o segundo melhor desempenho brasileiro do semestre e, em junho, o segundo maior crescimento da produção industrial. Índices que animam o empresário quanto ao futuro da economia, tanto brasileira
quanto de Santa Catarina. Certamente nós vamos ter um ano melhor, 2017. É claro que depende fundamentalmente do encaminhamento de medidas que o governo está anunciando no sentido de algumas reformas estruturais que ajudarão a melhorar a condição da nossa economia. E como vimos na reportagem, a confiança dos empresários na economia melhorou e atingiu o maior nível em 2 anos. Essa volta do otimismo é apontada em uma pesquisa da CNI. Aos poucos, as máquinas estão voltando a produzir e nos pátios o futuro já não mete tanto medo assim. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que o índice de confiança dos empresários na economia passou dos 51 pontos neste mês, 4,2 a mais do que julho. Esse é o melhor resultado dos últimos 2 anos. Superar a barreira dos 50 pontos é considerado pelo setor o mínimo necessário para atrair novos investidores para o país. Mês a mês, semana a semana, a gente vê que há um aumento da expectativa e da confiança dos empresários com relação ao futuro do Brasil. E para o encontro com Michel Temer nesta terça, deu até fila de empresários no Planalto. Lá dentro, o setor reforçou o apoio, mas também a necessidade de uma reforma trabalhista para gerar emprego. Às vésperas da decisão sobre o impeachment de Dilma Rousseff e diante da influência dos governadores no Senado, a resposta aqui do Planalto foi no mínimo cautelosa. Houve apenas o compromisso de estudar os pedidos. O que vai assegurar a situação fiscal dos estados é o crescimento do país. E qualquer coisa que prejudique a recuperação da economia, qualquer coisa que prejudique a recuperação da confiança é negativo. Então nós estamos levando essa mensagem a todos os governadores e esta é a prioridade. O governo se esforça para aprovar projetos do ajuste fiscal mesmo com o Congresso esvaziado pelas campanhas eleitorais. A ideia é que o Senado tente votar ainda nesta semana a DRU, proposta que autoriza o governo usar até 30% do orçamento como quiser e a que permite a venda de parte da dívida da União. E no próximo bloco tem futebol. Figueirense precisa vencer o próximo jogo para sair da zona do rebaixamento. E também Chapecoense quer sequência de 2 vitórias no Brasileiro para encostar no G4. Futebol, o Figueirense ainda não perdeu jogando dentro da torcida neste Brasileirão, mas acabou empatando muitos jogos que poderia ter vencido. No próximo confronto, o time precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, mas o adversário pode complicar. No próximo domingo, às 6h30 da noite, o Figueirense encara o Cruzeiro no estádio Orlando Scarpelli. Dentro de casa, o Figueira ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, mas tem tropeçado em alguns jogos, cedendo o empate para alguns times. Junte isso à má campanha fora de casa, onde o Figueira ainda não venceu, e o resultado é o time dentro da zona de rebaixamento. A gente tem que estar mais na frente na tabela. Acho que 2 empates em casa influenciou muito para a gente estar nessa situação. Então é o que a gente vem falando, para a gente poder pontuar em casa, não perder em casa como a gente não perdeu ainda, e melhorar a nossa campanha fora de casa. O Meia Dodô tem sido um dos destaques do time alvinegro desde a chegada de Agel Fux. Se antes ele ficava no banco de reservas e muitas vezes nem entrava durante o jogo, agora ele é titular do time e tem feito gols decisivos para o Figueirense. Estava sendo difícil a questão da adaptação, de primeira vez eu ter saído de casa, meu segundo clube é o Figueirense, então acho que mais do que o normal ter esse tempinho de adaptação. Então hoje já me sinto bem, já estou mais tranquilo. Totalmente adaptado, então acho que foi mais que merecido essa minha oportunidade, essa minha sequência e começar a jogar bem também. A Chapecoense quer conseguir uma sequência de 2 vitórias seguidas no Brasileiro deste ano, por isso precisa se impor diante do América Mineiro fora de casa. Olhando de fora, o jogo de amanhã contra o América Mineiro, último colocado do Campeonato Brasileiro, pode parecer moleza para a Chapecoense, mas não tem nada disso passando na cabeça dos jogadores da Chape. Muito pelo contrário, o retrospecto recente do América mostra uma recuperação do time. Nos últimos 4 jogos, foram 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. Verdade, a equipe deles cresceu muito do final do primeiro turno, no começo agora do segundo. Eles deram bastante dificuldade para o Fluminense, ganharam pontos do Santos dentro de casa. Vai ser um jogo difícil de novo, um jogo que a gente não pode perder pontos lá dentro, não.
A Chapecoense quer conquistar a vitória fora de casa para conseguir emplacar 6 pontos consecutivos pela primeira vez nesse campeonato. Caso consiga esse feito, o time do oeste do estado pode se aproximar do grupo dos 4 primeiros e voltar a sonhar com algo maior na competição. E a seguir, o estado deve voltar a ter temperaturas típicas de inverno. E ainda, a Ponte Hercílio Luz recebe seus primeiros visitantes. Greve dos servidores de Florianópolis. A prefeitura decidiu hoje à tarde que vai retirar da Câmara de Vereadores o projeto que altera a previdência dos funcionários, mas isso depende do fim da paralisação. 61% dos postos de saúde da capital mantiveram atendimento parcial, ou seja, com apenas um médico. As UPAs Norte e Sul seguiram com atendimento normal. Na educação, com relação a estabelecimentos operando, a educação infantil tem 9 fechados. No ensino fundamental, 13 unidades foram fechadas. Na tarde de ontem, a Prefeitura apresentou novas propostas aos servidores. Entre elas estão o enquadramento dos auxiliares de sala no plano de cargos e salários, a reposição dos dias parados e o cancelamento da judicialização da greve. Durante a Assembleia na tarde de ontem, os servidores decidiram manter a greve, mesmo com as novas propostas da Prefeitura. Eles pedem a retirada total do projeto de lei da Câmara. O comando de greve dos servidores vai convocar uma nova Assembleia para decidir se a categoria encerra o movimento. E depois de uma sequência de dias que lembraram o verão, o estado deve voltar a ter uma cara de inverno com temperaturas típicas da estação. Antes, no entanto, o alerta é para as chuvas. Basta olhar para o céu para perceber, vem mudança por aí. Para quem gosta de sol e calor, os próximos dias devem ser justamente o contrário. E o Serviço de Meteorologia da EPAGRE alerta. As chuvas de ontem foram apenas uma prévia. Diminui a nebulosidade e esse aquecimento. Para depois a frente começar a chegar, que é o que aconteceu. Agora a frente chegou, já se instalou, já começou a diminuir as temperaturas. Como a primeira frente fria já foi embora, as atenções estão voltadas agora para amanhã, sexta-feira, quando grandes volumes de chuva são esperados em todas as regiões e também ventos fortes. Esses dois fatores são importantes, tanto a parte de tempestades, né, e também volume significativo de chuva podendo acontecer. Então, esses dois fatores nós vamos ficar monitorando e acompanhando nesta sexta-feira. Para quem gosta do inverno, as previsões indicam que também deve haver mudanças na temperatura, com mínimas negativas e chance de neve na serra nos próximos dias. Ainda nesta semana, o frio deve se estender para todo o estado. Nesta quarta-feira, pelo menos 6 casas foram destelhadas na linha Pesqueiro, em Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina. A Defesa Civil do Estado já orientou as defesas civis municipais e as áreas de risco estão sendo observadas. Nós temos itens de assistência humanitária que são fornecidos no caso de necessidade, no caso do município não ter a capacidade de responder ao desastre, decretando uma situação de emergência, a Defesa Civil Estadual entra, então, com um atendimento às famílias afetadas e, posteriormente, com um processo de recuperação do município. A Ponte Hercílio Luz está recebendo visitantes em sua última etapa de restauração. Hoje à tarde, mais um grupo viu a paisagem de Florianópolis de um ângulo diferente. As irmãs Maria Luísa e Daniele voltaram a pisar na Ponte Hercílio Luz nesta quinta-feira. O trajeto trouxe de volta lembranças de 2 gerações. Elas são parentes do ex-governador e engenheiro que cedeu o nome ao maior cartão postal do estado. A gente pode viajar, pode ir para qualquer lugar, mas se a gente vê ela já de longe, a gente já sempre está em casa, né? Meu pai contava muita coisa, meus avós também, então eu não tenho, infelizmente eu não pude conhecê-lo, né? Mas eles contavam que ele era um ótimo governador e como foi feito mesmo a ponte, né? E que infelizmente ele morreu antes da ponte ser construída, mas que fizeram uma maquete para ele poder passar por cima, né? Para poder sentir o gostinho de passar por cima da ponte. A partir de agora é possível conhecer de perto um dos símbolos da história catarinense.
Este é o segundo grupo a caminhar pela estrutura, que até a década de 70 foi a única ligação entre a ilha e o continente da capital. Cada passo é uma descoberta e a curiosidade serve também de combustível para quem deseja reviver um passado nem tão distante. Bem poucas lembranças, né? Era muito pequeno, tinha 4 anos, né? Mas voltar aqui é uma alegria, né? Principalmente assim, de retornar à ponte, assim, dá uma satisfação enorme. A participação do engenheiro é fundamental, ele fala numa linguagem que a gente possa entender, ele quer que a gente entenda o trabalho que eles estão fazendo e quais os benefícios que isso vai trazer para a população em geral. Cada torre da Ponte Hercílio Luz está a 75 metros do nível do mar e a profundidade ali embaixo é de cerca de 30 metros. É preciso um pouco de coragem para enfrentar o desafio, mas até agora a procura tem sido grande. Mais de 500 pessoas já se inscreveram para participar dos passeios guiados, que acontecem mesmo durante a restauração do local. A ponte está na última fase das obras e deve ser entregue no final de 2018. Esta etapa teve um custo aos cofres públicos de cerca de 260 milhões de reais. Depois da instalação de gruas e guindastes, o projeto prevê a troca de todas as peças originais. Estamos recuperando o estrado do vão central. E isso vai permitir, lá em março do ano que vem, em meados de março do ano que vem, quando a gente fizer a transferência de carga, fazer com a maior segurança possível. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.